Esta doutrina nos ensina o pecado original. Ensina também que nós somos tratados por Deus não simplesmente um a um, em um determinado sentido, mas somos tratados como um povo. Nós somos a raça humana. E os nossos primeiros pais, a eles foi dada uma grande responsabilidade, especialmente a Adão. Não comer do fruto, passar pelo estágio probatório, seria o mesmo que manter toda a raça humana debaixo da graça de Deus e ter a vida eterna. À medida que eles não cumpriram a lei de Deus, todos nós caímos. E eu sei que para muitos talvez seja difícil entender essa relação, porque um homem há tantos anos atrás pecou, então eu trago sobre mim as consequências do pecado de outro. Mas é assim que Deus resolveu lidar com o homem, e se você tem dificuldade de receber esta verdade, deveria ter também de receber o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, que assim como por um homem veio o pecado, também por um homem veio a salvação em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que entrou o pecado por meio de um homem, e isso nos trouxe consequências até hoje em toda a raça humana, por conta de um outro homem, Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê tem a salvação eterna. Então, o pecado original mostra que todos nós nascemos numa mesma circunstância espiritual, mortos em delitos e pecados. E para que isso aconteça, não precisa você fazer absolutamente nada. Você já nasce assim, uma condição que todos os homens têm desde a sua concepção. Porque isso foi passado por geração ordinária, né, de pai para filho. Por outro lado, a nossa fé, como nós vamos ver no sermão, não se passa de pai para filho. Não é por uma geração natural que isso vai acontecer. Apesar de que nós temos muito mais condições de evangelizar os nossos filhos do que qualquer outra pessoa. Mas isso é outro tema a ser tratado. Mas os nossos filhos não nascem crentes, eles nascem pecadores. E podem se tornar crentes se Deus, por nossa instrumentalidade, salvá-los pelo Evangelho. Todos os homens nascem perdidos, até que o Evangelho os alcance. Mas como veremos no texto que hoje estudaremos em Romanos, nenhum dos que se salva sem que antes, na eternidade, tivesse sido eleito de Deus. Vamos ver isso mais adiante na pregação, se Deus assim permitir. Amém.